Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Lima aqui falando para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal e a partir de hoje vou gravar uma série de vídeos. Nessa sequência de tratamento de pele profissional serão 5 vídeos para vocês, 5 aulas, cada aula tratando de um assunto diferente. Eu preferi fazer essa divisão de 5 aulas para que não fiquem vídeos muito longos e para que você possa aprender melhor. Assim você pode ir treinando aula por aula e ir aprendendo assunto por assunto de uma maneira mais fácil. Então, fique com a gente que nessas 5 aulas a gente vai estar juntinho e vamos estar aprendendo um conteúdo super legal para vocês. Então, nessa aula 1, a gente vai preparar a nossa divisão de frequência de maneira manual, certo? Vamos ver todos os detalhes, como é que vamos criar essa divisão de frequência de modo manual para que você possa entender todo o processo. Eu vou explicar passo a passo essa criação da divisão de frequência. Então, vamos aqui agora no nosso programa para a gente fazer essa divisão de frequência. Vamos abrir aqui a imagem. Aqui está a imagem do arquivo original, certo? E vamos começar aqui. Primeiramente, vou fazer aqui uma cópia do meu plano de fundo. Para isso eu vou clicar Ctrl J, fazer uma cópia, e nessa camada que foi criada eu vou fazer alguns ajustes, remover aqui algumas coisinhas aqui do cenário, como essas luzes aqui que acaba tirando a atenção um pouquinho. Então vou pegar aqui rapidinho o clone, a ferramenta de clone. Vou aumentar aqui um pouco o fluxo, 30%, e vou retirar aqui essas luzes aqui que acaba distraindo um pouco a atenção do espectador. Um ponto vermelho muito forte aqui no recanto acaba tirando a atenção da modelo, que é a atenção principal. Então tirei aí de uma forma bem rápida, bem melequenta, vamos dizer assim, inclusive. E essa camada 1, agora que eu já retirei o que estava incomodando aqui, eu vou renomear ela aqui para limpeza no fundo da imagem, certo? E agora eu vou pegar essa camada que eu fiz a limpeza do fundo, vou dar Ctrl J nela 2 vezes para criar 2 cópias, que é onde eu vou fazer aqui a divisão de frequência, certo? E aí, a divisão de frequência é um método que separa a textura da cor, certo? Separa a nitidez dos tons. E é legal a divisão de frequência para preservar características, detalhes, né? E deixa a pele com um tratamento profissional, mas sem perder as características da modelo, os detalhes, deixa uma estética bonita também, certo? É o principal retoque que eu gosto de fazer. Tem outras maneiras mais rápidas, mais práticas de fazer, porém não com tanta qualidade de resultado como a gente faz com a divisão de frequência, certo? E aí vamos ver aqui como é que a gente vai fazer esse processo manual, para a gente entender como é que funciona. E aí no final dessa sequência de vídeo eu vou ensinar vocês também como criar uma action, para que esse processo seja feito com mais rapidez e dê uma melhorada aí no seu fluxo de trabalho, certo? Então vamos lá. Primeiro, para a gente poder entender, a baixa frequência é uma camada desfocada que a gente vai criar, certo? Ela não vai ter textura nem nitidez. E a alta frequência, por sua vez, é uma camada cinza sobreposta, com 50% de cinza, que vai ser sobreposta na baixa frequência e vai servir para a gente fazer retoques mais finos, remover espinhas, fios de cabelo, etc. Enquanto na baixa frequência a gente vai trabalhar alisando a pele, deixar a pele com um aspecto mais bonito, certo? Então vamos fazer isso. Primeiro eu vou renomear aqui as camadas que eu criei. Essa daqui vai ser minha baixa frequência. Eu vou colocar aqui entre parênteses os tons, porque nela eu vou trabalhar os tons, certo? Aqui eu vou renomear para alta frequência e nela eu vou trabalhar os detalhes da textura, certo? Então pronto. Eu vou aqui, vou tirar a visualização da camada das altas frequências e vamos fazer o que eu falei para vocês, que é o desfoque da camada da baixa frequência. Então, para desfocar, a gente vem aqui em filtro, desfoque gaussiano. Se seu Photoshop for em inglês, você vai vir em filter,
Blur, Gaussian Blur, certo? Então, chegando aqui na janela do desfoque, eu tenho aqui o desfoque gaussiano, certo? E qual o valor que eu vou usar aqui no raio desse desfoque? Essa intensidade do raio, certo? Vai depender muito da imagem que você trabalha. Não existe aqui um valor fixo, um valor ideal. O importante a gente entender aqui é o seguinte, que esse Gaussian Blur que a gente vai aplicar, ele vai definir a intensidade e a divisão de quanto vai ter textura quando a gente estiver trabalhando na alta frequência, certo? E quanto vai ter de tons na baixa frequência. O objetivo desse desfoque aqui é eliminar o que a gente quer preservar de textura na alta frequência, ok? Porém, ele não pode ser muito exagerado, senão não vai ter o que a gente retocar na baixa frequência, tá? O ideal é a gente ir aumentando aqui esse volume até que a textura que a gente quer preservar na alta frequência desapareça, certo? Então, quando eu estou trabalhando na alta frequência, eu quero deixar preservada essa textura da pele, então eu vou fazer um desfoque aqui até que essa textura desapareça completamente e a gente consiga enxergar apenas as transições de tons da pele, do claro para o escuro, ou alguma mancha maior na pele e tudo mais. Como eu falei, não existe uma regra para um valor exato para esse raio aqui, certo? Mas a gente pode ter como base alguns valores que podem ajudar, podem auxiliar a gente na hora de escolher esse valor aqui do raio. E é uma regrinha que a gente usa que é o seguinte, para fotos abertas, né, onde pega a modelo, a pessoa de corpo inteiro, a gente tem um plano aberto, pegando a pessoa de corpo inteiro, esse valor aqui do raio vai variar entre 1 e 3. Fotos de meu corpo, plano americano, que pega da linha do joelho para cima, que é o famoso plano americano, né, esse valor do raio vai variar entre 3 e 6. E para fotos de rosto, certo? Corte acima da linha da cintura, como essa foto aqui mesmo, ela tem um corte aqui acima da linha da cintura, o valor que a gente vai aplicar aqui vai ser sempre acima de 6. Uma dica bem básica que é o seguinte, quanto maior esse rosto aqui que a gente quer preservar na tela, tiver dentro da imagem, maior vai ser o número do raio que a gente vai escolher, certo? Então, para essa imagem aqui, ela está, de meu corpo, está cortando na linha da cintura. Eu vou começar aqui em 7, vou colocar aqui para visualizar, vou aumentar um pouquinho mais. A gente pode ir aumentando aqui na seta para cima, 7,5, deixa eu ver aqui, 7,5, ainda vejo um pouquinho de textura, eu vou deixar aqui em 8. 8 eu acho que já está bem legal, some toda a textura, eu visualizo apenas mudanças de tons, de claro para escuro, algumas manchas e tudo mais. Então eu vou dar o OK, certo? E está configurada a minha camada da baixa frequência. Agora eu vou ativar a visualização aqui da camada de alta frequência para criar aquela camada cinza que eu falei para vocês no começo. Então, essa camada vai ser aplicada sobre essa camada de baixa frequência, certo? Então, a gente vem aqui em imagem, aplicar imagem. Se o Photoshop for em inglês, vai ser Image, Apply Image, ok? E a gente vai aqui, a camada que a gente quer aplicar, a gente vai escolher aqui a camada de baixa frequência, que a gente vai estar aplicando a camada de alta nas baixas. Modo de, aqui em Layer, né, vai estar aí em inglês Layer, camada. Modo de mesclagem, ou Blending, né, você vai escolher aí o modo Subtrair, modo de mesclagem Subtrair. E os valores aqui, Scale ou Escala, você deixa em 2, que é a intensidade desse efeito que vai ser aplicada. Em deslocamento ou offset, você deixa em 128, que é 50% de cinza, né? Porque a gente vai estar aplicando essa camada cinza na camada de baixo e a gente precisa preencher com alguma coisa a parte onde a gente vai eliminar a informação desfocada na etapa anterior que a gente criou o desfoque na baixa frequência. Então a gente preenche com 50% de cinza, aqui onde tem offset ou deslocamento, com a numeração 128. Deixa tudo do jeito que está, aqui não marca inverter, o restante deixa tudinho do jeito que está aqui nessa janela.
e vamos clicar em OK, certo? Agora que a gente clicou em OK, a gente vai alterar o modo de mesclagem dessa camada para uma mesclagem de contraste. E a gente vai clicar aqui para alterar o modo de mesclagem dessa camada. Os modos de mesclagem aqui, a gente precisa compreender o seguinte. Esse primeiro bloco aqui de mesclagem são mesclagens que escurecem a imagem, certo? O segundo bloco aqui são mesclagens de clarear a imagem de alguma forma, de algum modo. E esse terceiro modo aqui são os modos de contraste. Então a gente vai escolher aqui o luz linear, certo? Ele volta como a imagem era originalmente, porque ele vai esconder esse 50% de cinza que a gente aplicou, e com isso aí agora ele separou nas altas frequências as texturas e nas baixas frequências as tonalidades, os tons, certo? Que a gente pode utilizar, tá bem? Então, aqui já está quase pronta a minha alta frequência. O que eu vou fazer agora? Eu vou segurar Ctrl e clicar aqui para selecionar as duas camadas e vou clicar Ctrl G para criar um grupo, certo? Eu gosto de trabalhar utilizando as camadas em grupo. Eu vou renomear esse grupo aqui para divisão de frequência, certo? E vou abrir aqui o grupo. Eu vou ainda, para finalizar aqui, fazer uma cópia da minha camada baixa, das baixas frequências, certo? Dar um Ctrl J. Por que eu vou fazer essa cópia? Porque pode ser que eu pese a mão demais um pouquinho na hora de fazer os ajustes aqui dentro dessa camada, e eu faço isso aqui como uma cópia de segurança, porque aí eu posso depois diminuir a opacidade e maneirar mais um pouco, caso eu tenha pesado demais a mão, certo? Aqui a minha divisão de frequência está pronta, certo? Nessa aula a gente vai focar assim apenas nessa divisão de frequência manual. Na próxima aula a gente vai trabalhar as baixas frequências e as altas. A gente vai fazer esse tratamento já nas baixas, alisando a pele, deixando a pele mais uniforme e trabalhando a textura nas altas frequências. Então essa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido, certo? Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, isso é muito importante para o crescimento do canal também. Então a gente volta na próxima aula aplicando o tratamento nessa imagem, utilizando aqui as baixas e a alta frequência. Um abraço para vocês e até já.